confessamos o que nós erramos, a gente volta atrás numa decisão, quando a gente pede perdão porque a gente perdeu, filho, está errado. Olha, eu não estou dizendo que está errado eu ter batido em você. Eu tenho autoridade para isso. Você tinha feito errado e você mereceu apanhar. Mas eu errei a medida. Eu falei palavras que eu não deveria ter falado. Eu te machuquei. Eu te magoei. Eu quero dizer para você, meu filho, que eu estou arrependido disso. Que eu não deveria ter agido dessa forma com você. E eu quero agir com você diferente. Isso é muito importante. Mas quando a gente não pede perdão, quando a gente não reconhece o nosso erro, nós estamos jogando nossos filhos na direção do inferno. Sexto lugar, você quer realmente afastar seu filho de Deus? Haja com hipocrisia. Hipocrisia, como vem na própria palavra de hipócritos, né? Que é as máscaras. É quando você vive de um jeito totalmente diferente quando está na presença dos outros. Olha, essa história é uma história muito famosa, eu acho que o pastor aqui já deve ter falado sobre isso, ilustração, de um menino que chegou para o pai e para a mãe e falou assim, pai, mãe, vamos mudar para a igreja? Já viram essa história? Muito famosa. Pai, mãe, vamos mudar para a igreja? Eu, que isso, filho? Que história é essa? Porque você está aqui na igreja, você é outra pessoa. Você trata a mamãe direito, você abre a porta do carro, você elogia ela, né? Você ama a gente, você abraça a gente, você beija a gente. Mas quando está lá em casa, nossa, é tudo diferente. Às vezes, nós somos tão hipócritas, que às vezes o nosso comportamento muda. Não é lá da casa para a igreja não, é no caminho. Nós estamos virando a esquina da igreja, atravessando o sinal vermelho, xingando, menino chorando no banco de trás, a gente gritando, fazendo um monte de coisa. Aí abre a porta. Entra de novo no carro. Ai, cala a boca, sei o que e tal. Eu falei que sua mãe não presta, eu não vou comer na casa da sua mãe de novo, não. Vira uma outra coisa. E o que a gente faz com isso? A gente ensina aos nossos filhos que eles têm que fazer a mesma coisa. Que o que você é na igreja não tem nada a ver com o que você é em casa. O que você está dizendo que só pode ser quando os outros estão olhando. Depois, você não precisa viver isso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, que eu acho que na outra palestra que eu tive aqui, eu passei, mas ele é tão bom, que eu gostaria que vocês vissem de novo, tá? Então, coloque para mim, pai, eu estou te observando, mas calma aí, isso não é só para o pai não, tá? É para a mãe também. Mas aqui a gente usou aqui a figura do pai. Olha lá, joga aí para nós.
Muito bom. Quem já tinha visto? Só alguns. Então tinha bastante gente que não tinha visto ainda. É exatamente isso. O seu filho está te vendo. E se você viver uma vida de hipocrisia, você está mostrando para ele o caminho contrário. Um caminho contrário. E depois, ele só está, na verdade, repetindo aquilo que você também está caminhando. E isso está levando ele para um caminho do inferno. 7º lugar. Você quer levar uma criança para o inferno, para o caminho do inferno? Instrua ela para escolher a sua própria religião. Eu, como capelão, escuto isso diariamente. Né? Às vezes até uma vantagem. Porque às vezes a família é de uma orientação religiosa contrária à confessionalidade da escola, e o filho foi colocado lá. E ele diz assim, eu não quero ensinar meu filho aí na minha religião. Não quero. Eu quero que ele escolha o que for melhor para ele. Aí eu falo assim, yes, ótimo. Agora eu vou poder falar para ele sobre Deus e mostrar para ele o caminho correto. Mas dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo, ter essa ideia de que você vai criar ele na neutralidade, que você vai criar ele numa forma que, para depois ele escolher o que ele vai querer ser, desculpa, você já está educando ele a escolher não ser nada. Porque se desde pequenininho, até a fase adulta dele, ele não foi nada, como é que ele vai ser alguma coisa? Já foi. Vai ser tarde demais. Ele já construiu o seu caminho, já entrincheirou o seu caminho. E agora, ele só vai refletir tudo que ele aprendeu na primeira fase da vida dele. Uma vida descompromissada. Eu costumo sempre dizer que é mais interessante, é mais produtivo você levar a Cristo um ateu do que você levar a Cristo um agnóstico. Sabe por quê? Porque o ateu, quando ele se converte, ele vira militante da palavra, como ele era militante do ateísmo. Porque ele precisava de coração. Um agnóstico, quando muitos deles se convertem, ele continua da mesma forma. Eu estava lá com Deus, eu não me importava que Deus existia. Agora eu sei que Deus existe, mas eu continuo agindo. Se a gente não leva a criança a tomar uma posição dela religiosa, desde ela entender que ela faz parte daquilo ali, ela não é uma pessoa que está frequentando a igreja com você. Ela já é um cristão, um seguidor da palavra, desde pequenininho. Não é ela que tem que escolher isso. Ou você conduz, ou alguém vai conduzir. Ou você chega primeiro, ou então os islâmicos vão chegar primeiro. Ou então o secularismo vai chegar primeiro. Ou então o ocultismo vai chegar primeiro. Essa semana, eu passei por uma situação que eu nunca pensei na vida que ia passar. 20 anos trabalhando com educação. 2 crianças me encontram na escola, depois eu dar uma devocional, meninos de 4 e 5 anos. E as duas chegam para mim e falam assim, tio, eu acredito que eu sou filha de Zeus, e ela é filha de Apolo. Aí o quê? A gente entrou na internet e a gente descobriu um site que aponta para a gente qual é a descendência de um deus grego que a gente é. Você já ouviu falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu estou super preocupado e querendo pesquisar para saber disso. As crianças pequenas aí viraram para mim e falaram assim, e aí, tio, eu posso ser filho de algum deus? Aí eu falo assim, filha, você só pode ser filho de Deus. Agora, se você acredita em outros deuses, é uma escolha que você faz. Ah, mas tio, mas eu queria conhecer a Bíblia. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Eu falei, a Bíblia fala que não existe outros deuses. Não existe outros deuses. E seu pai, sua mãe está sabendo disso? Ah, foi ela que me deu o site lá para mim pesquisar. E pasmos, vão à igreja. Seguem supostamente a Deus. Então dá uma confusão. De certo, eu ainda não conversei com a mãe, mas de certo, quando eu vou conversar com ela, ela fala assim, não, eu quero que minha filha tenha experiência com todas as religiões, que é o que eu mais escuto como capelão. E depois, quando ela for grande, ela vai escolher qual é a religião que ela quer. Quer levar seu filho para o inferno? Deixa ele escolher. Deixa ele esperar
o momento que ele vai escolher a religião dele. Porque se você não conduzir isso, já vai ser tarde demais. Eu passei um? Não, tá certo. 8º. Se tem uma coisa que é extremamente danosa na vida das crianças hoje em dia, é a falta que nós estamos tendo nos nossos lares de ter momentos de devocional. Se hoje a gente não está só com o problema de orar antes da refeição, não, a gente está com o problema de comer junto. Muitos de nós estão trocando a sala de jantar, a cozinha com a mesa, por um sofá onde está todo mundo comendo, assistindo um jornal, assistindo uma televisão. Os horários não se combinam mais. E muito menos se gasta tempo para orar junto, para ensinar, simplesmente para falar para os nossos filhos, ensinar eles a orar e agradecer a Deus pelas refeições, ou orar por eles, junto com eles, antes de dormir. Gente, era uma coisa para mim que era muito forte. Era toda noite, meu pai tinha que ir lá, tinha que orar com a gente, entregar um leite morno, não sei por que ele fazia isso. Entregar um leite morno para a gente tomar, orar, e a gente dormir. E a gente ficava esperando, nem dormia se ele não ficasse. O dia que ele saía para fazer visita, a gente ficava acordado até tarde da noite, até eu não aguentar, os olhos estavam assim, já fechando, a gente colocava os palitinhos para segurar, mas tinha que esperar ele vir orar pela gente. Era importante. Isso era a presença. Depois, um pouquinho mais velho, eu ficava esperando ele contar essas histórias. Ele lê as crônicas de Nárnia inteirinha para a gente. Quando eu assisto o filme, eu fico imaginando, eu fico refazendo na minha cabeça aquelas cenas das estátuas lá, toda. E o Pedro entrando dentro do castelo da feiticeira branca. Aquilo ali ficou marcado na minha cabeça, porque aquele momento era mágico, aquele momento era sagrado. Sentar ali, ouvir histórias e receber a oração do meu pai. Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que eu tenho dislexia. Eu acho que alguns já devem ter reparado, às vezes, quando as palavras somem, ou elas trocam aqui. E eu tinha sofrido um acidente e tal, e meu pai tinha uma preocupação muito grande, a gente não sabia sobre dislexia, né? Então meu pai achava que era alguma consequência do meu acidente. Depois a gente foi descobrir que provavelmente meu pai também tem algum nível de dislexia, porque isso é congênito. E meu pai passava muitas vezes à noite, eu não sabia, ele foi contar para mim muitos anos depois. Estava já dormindo, ele ia lá e ficava horas orando comigo, pedindo: Deus abençoe, Deus ajude, dê condições do meu filho aprender, porque eu tive muita dificuldade na escola, eu cheguei a reprovar 6 vezes, né? Quando eu fui para o Mackenzie fazer o mestrado, o distúrbio de desenvolvimento lá do Mackenzie, eles me levaram como cobaia, porque um dislexo chegar no mestrado era uma coisa extremamente rara de acontecer. E Deus realmente me abençoou, Deus realmente esteve comigo, porque meu pai gastava tempo em orar. Você quer levar teu filho para o inferno? Não gaste tempo em orar. Não ore, nem com ele, nem por ele. Porque com certeza ele vai cada vez mais se afastar do caminho do céu. É preciso, é necessário gastar esse tempo. Outra coisa que está acontecendo muito no nosso tempo é cada vez mais a igreja está se dividindo em departamentos. Tem algumas igrejas que têm um departamento infantil que já não é nem mais o prédio da igreja. E os pais passam, deixam os filhos e eles não entram na igreja. E eles estão perdendo com isso a oportunidade de uma conexão de geração através dos cânticos de adoração. Tem muitas crianças nossas aqui, nas nossas igrejas, no nosso sínodo, eu tenho experimentado isso, tenho visto isso muito, que nunca cantou um hino. Nunca cantou um hino, não sabe o que é hino. No máximo, estourando um hino de Natal. Mas não escuta, não conhece. O ritmo musical, os estilos musicais, não tem nenhuma conexão, não tem tradição musical. Eu acredito, eu sou fã de que tem músicas agitadas para as crianças, lúdicas e tudo mais. Mas hoje em dia tem umas músicas que não tem nada a ver.
Tem umas músicas que elas foram criadas para festas de aniversário. A dança do pinguim, gente, não é hino de louvor e adoração do Senhor. Não é. Não pode ser cantada num louvor das crianças, por mais que seja legal. Olha, eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei numa igreja, Assembleia de Deus lotada assim, e eu falei o nome da igreja, né? Edita aí, corta. Lotada, cheia de gente. Lotada. Acho que tinha 2.000 crianças naquele lugar. Acho que foi o lugar que eu mais vi criança. Acho que eu exagerei um pouquinho. Mas, caramba, gente. Quando eu vejo o pessoal lá louvando a Deus, que eu começo, vamos louvar a Deus. Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Eu e minha esposa baixamos a cabeça e falamos assim, meu Deus. Eles acabaram de cantar, os meninos subagitados, tinham pulado, feito um monte de coisa. E agora a palavra do Senhor com o pastor, tio Cliff. O que eu falo aqui? As crianças estão sem conexão. Não cantam mais salmos, não cantam mais hinos. Elas não têm mais coisa, a linguagem, as músicas, elas não têm mais nada a ver com os pais. Pegue os seus filhos, senta com ele do lado. Não ache que esse momento que está tendo antes deles se separarem, aqui você faz isso. Primeiro aqui, depois vai para lá. Não ache que esse momento é um momento seu. Não é um momento seu. É um momento da sua família. O menino está lá dando trabalho, doido para ir para a sala. Esse momento agora, filho, nós vamos cantar junto. Pega o inário, abre o inário do lado dele e vai acompanhando com o dedo. Mas eu não sei ler ainda. Acompanha com o dedo. Vai dando costume para ele entender que isso faz parte da conexão, que esse momento que vem antes da palavra especial para as crianças, já é o momento deles. Os pais estão vivendo uma coisa tão terrível, que eles estão contando, olhando para o relógio. Tem pai que chega atrasado no culto. Sabe para quê? Para não ter que vigiar o comportamento dele. Para passar logo. Terceiriza logo o serviço. Ah, eu não aguento, não. Manda esse menino para a escola. Ah, está dando trabalho à tarde. Manda para o judô. Ah, está dando trabalho. Manda para o teatro. Enche a agenda dele de um monte de coisa. E quando chegar na igreja, chega atrasado e leva ele logo para o departamento infantil. Nem passe por esse momento aqui. Que você não vai ter contato com o seu filho e ele não vai te dar trabalho. Não vai mesmo. Mas quando você vê ele andando para o caminho do inferno, já vai ser tarde demais. Não vai dar para chamar ele de volta. Vamos fazer conexão. Vamos louvar. Vamos ensinar os nossos filhos que cantar, gente, que adorar o Senhor não é só fazer barulho, não. Ficar brincando, não. É um momento de reverência. É um momento de adoração ao Senhor. Eles precisam aprender isso. É talvez um dos poucos momentos que eles têm de conexão com a igreja. E você está deixando isso passar. Você está deixando ele aqui do lado, aqui desconectado. E ele pensando, a única hora que eu preciso prestar atenção é quando estou lá na sala. Você estava tendo a oportunidade de já ensinar ele aqui. Daqui a pouco, com 9, 10 anos, ele vai ter que sentar para ouvir o culto. Você passou os 10 primeiros anos fazendo o quê? Deixando ele fazendo o que queria aqui. Vai dar para aprender? Vai. Mas vai demorar um pouquinho mais. Talvez mais uns 10 anos. Então, isso é importante. 10º, responda a cada pergunta religiosa com por que nós sempre fizemos assim. Você sabe que um dos grandes motivos que levam, é a palestra aqui do ano passado que eu trouxe para vocês aqui, as 10 razões porque as crianças não ficam, né? Porque elas abandonam a igreja. Uma delas é que os pais, eles não têm paciência para explicar os ritos. E não têm paciência para explicar o que acontece na igreja. Pai, por que eu não posso tomar ceia? Ah, porque você é criança. Pai, por que eu não sei o quê? Não, filho, deixa eu prestar atenção no pastor aqui. Porque sim. Merda. Né? A gente não tem paciência de sentar com o filho e explicar. Filho, a Bíblia fala que a gente tem que tomar ceia, tem que discernir o corpo, tem que saber o que está fazendo. Você ainda não está preparado para isso. Mas, filho, eu torço para que logo, logo você possa fazer isso. Mas o que está acontecendo com a gente, como eu falei na outra palestra, no ano passado,
Os filhos nem veem a gente tomando ceia. Eles nem ficam aqui. Eu não sei se aqui na igreja, no dia de ceia, acontece antes das crianças se separarem. Não acontece? Deveria, pastor. Perfeito. Você ganhou 5 estrelinhas comigo, pastor. Tem que deixar os meninos ver e querer pegar. E você virar para ele e falar assim, agora não pode. As nossas crianças estão chegando com 13, 14, 15, 18 anos. Estão parando de ser mesmo não comungante. Estão saindo do hall sem desejar ser batizado. Sem desejar fazer público profissão de fé. Por quê? Porque eles não vêm. Eu tinha 12 anos, eu estava implorando para meu pai, pai, quando é que eu posso fazer público profissão de fé? A partir dos 10 eu comecei a encher a paciência dele. Com 12 eu estava convencendo ele. Não, é só com 13. Não, mas eu tenho condição. Me pergunta. Meu pai fez eu decorar o catecismo maior. O breve catecismo inteirinho. Para provar para ele que eu tinha condição de fazer o negócio. Por quê? Porque a bandeja passava com cheirinho de pão, um vinhozinho ali. Rapaz, mas isso eu quero. Mas os filhos não vê mais. Não tem mais conexão nenhuma. Como é que ele vai querer? Não vai querer. É isso que está acontecendo. Gaste tempo explicando as coisas para os seus filhos. Não responda as coisas com pressa. Fale com ele e aí ele vai querer se envolver com as coisas. Você quer levar o seu filho para o caminho para o inferno? Não avise a ele. Não explique para ele antes dele ouvir pela primeira vez sobre evolução ou sobre outros mitos que esse mundo está ensinando. Você já bateu um papo com seu filho sobre o que é esse negócio de ideologia de gênero? Já bateu o papo? Se você não bateu, filho, eu quero dizer para você, você está atrasado. Ou você explica para os seus filhos o que é isso que eles estão ensinando, ou eles vão escutar pela primeira vez deles na escola, da boca da professora. E eles vão virar para você e vão dizer, sabe o quê? Pai, mãe, você não sabia, mas minha professora disse que a gente não nasce mais menino e menina. A pessoa nasce, alguns com algo masculino, outros com algo feminino. Agora, se é menino e menina, é uma questão de quem quer escolher. Sabe, lá na minha sala tem um menino que ele não é menino. Ele parece menino, mas ele é menina. Ele tem o fazedor de xixi que é de menino. Mas ele não é menino, ele é menina. Eu falei que eu ia falar sobre isso, né? Uma discussão com eu e minha esposa, assim, dentro da madrugada. Cara, nós não podemos negar. É comprovado cientificamente que existem crianças que nascem com um corpo de menino e a mente de menina. Com a mente de menino e o corpo de menino. Isso não é conversa, não. Isso não é mentira, não. Isso é verdade. Está comprovado. Eles olham, eles fazem os exames, eles fazem as coisas tudo direitinho. Não é menino que depois, com o passar do tempo, começa a se interessar por menina, como o homossexualismo. Né? A menina que começa a se interessar por uma menina. Não é isso. É uma outra coisa. Nasce com o corpo trocado. Agora, eu não posso explicar para você, eu não tenho ferramentas para explicar isso. Isso é só uma questão de discussão que a gente tem que amadurecer ainda, tem que trabalhar. Tem que ter gente no nosso meio cristão, cientistas, psicólogos, psiquiatras aprofundados, para que a gente possa trabalhar de igual ao caminho que eles estão fazendo, para contestar e para ver como é que resolve isso. Agora, mesmo com as minhas limitações, uma coisa que eu não consigo entender. Com minhas limitações. Eu estava conversando isso com minha esposa e ela ficou me questionando lá. Se existe um tratamento tão pesado hormonal que eles têm que dar nas crianças, primeiro, para retardar, segurar a puberdade deles, para que espere que quando ele tivesse uma certa idade para decidir o que ele quer ser, e depois, um tratamento violento hormonal, para que aquela criança tenha as características contrárias ao seu sexo, a pergunta que eu faço é, por que não usar todos esses recursos para consertar, vamos dizer dessa forma, né? Desculpa aí se alguém está achando que eu estou sendo preconceituoso nesse sentido.
mas consertar esse distúrbio para que aquilo que ela nasceu biologicamente predomine e seja consertado. Eu não tenho respostas para isso, eu tenho perguntas. Mas eu não consigo entender por que a decisão a partir se deve consertar ou não, se deve mudar ou não, se deve, agora no Fantástico, vai passar essa semana, a menina que conseguiu a cirurgia lá, o menino que conseguiu a cirurgia para virar menina. Se essa pergunta é que todos esses recursos estão fazendo para mudar o sexo, por que não seria para consertar esse distúrbio, essa mudança mental, para ela predominar naquilo que Deus fez ela? Sabemos que Deus não fez ela com esse distúrbio, isso é consequência do pecado. E aí a pergunta que minha esposa fez, então predominante é o órgão genital? Eu falei assim, e se não for, eu tenho um sério problema aqui. Porque Deus é esse. Que Ele vai e faz, e depois diz, não, mas vocês vão ter que consertar. Não temos respostas ainda. Tem muita discussão ainda. A gente tem que parar de ser simplista em virar e dizer, essa coisa da Globo. Sempre assim, né, que a gente reage como cristão. E às vezes a gente reage dessa forma e endossa o que eles falam da gente. Quando eles dizem assim, eles são radicais, são preconceituosos e tudo mais. Nós não podemos ir por esse lado. Vamos estudar mais, vamos aprofundar mais a respeito. Mas a gente não vai deixar que uma criança de 9 anos, de 10 anos, ela que decida o que ela quer ser. Porque se ela fizer isso, a Bíblia já diz, a estupidez está no coração dela. Como é que ela pode decidir? Como é que ela pode decidir? Não tem como deixar isso na mão de uma criança. Então nós precisamos ainda avançar, a gente precisa conversar, a gente precisa ensinar. Não deixe para conversar sobre evolução para o seu filho quando ele estiver na faculdade, já vai ser tarde demais. E não seja bobo, infantil, em dizer para o seu filho, falar assim, filho, ou você acredita em Deus, ou você acredita que a gente veio do macaco. No primeiro dia da faculdade, o professor acaba com ele. Não veio do macaco, veio dos símios. Está vendo? É um religioso tapado. Você foi educado para isso. Ele detona o aluno. Acaba com ele. Você tem que ensinar seu filho. Mostrar para ele. Por isso que eu gosto tanto do sistema Mackenzie de ensino. Porque lá no sistema Mackenzie de ensino, o material tem evolução e criação. E não é a Bíblia dizendo lá o que Deus foi feito, não. Os cientistas que são criacionistas, as provas que eles têm lá sobre a criação. Cientistas que não são nem cristãos e que não são evolucionistas, e mostrando por que a evolução tem falhas. A gente tem que fazer isso logo, gente. Senão vai ser tarde demais. E os nossos filhos correm para a direção do inferno. Você quer que eles vá para o inferno? Deixe eles expressarem de qualquer modo o que escolherem. Seja no seu jeito de vestir, no jeito de usar o seu cabelo, ou no seu linguajar. Ai, pastor, está todo mundo dançando funk lá. Ele nem sabe, tadinho. Ele nem sabe o que está cantando. É justamente por isso que não deveria. Olha, eu tive uma aula sexta-feira agora, lá na minha sala. Eu sentei com meus alunos para conversar com eles e falei assim, tem umas músicas que até a gente que é pastor, a gente nem vontade de cantar. Como que é aquela música mesmo? Graças a Deus que ela saiu da minha cabeça, que de vez em quando ela fica aqui, né? Que a gente não quer, mas ela fica. Agora, graças a Deus que ela foi embora. Não é porque ela fala, safada, não sei o quê, como que é? Que como é, devidamente Que bom, irmãos, que vocês não sabem. Estou feliz por vocês, que vocês não sabem, né? Mas como é que é? Essa mesmo. Como é que é a palavra? Malandramente. Não que você escute, né? Mas que a gente escuta sem querer, né? Malandramente, irmãos. Muitas vezes a gente pega cantando essa música, vê os nossos filhos cantando essa música. Meus irmãos, você sabe o que significa essa música, malandramente? Ela é uma apologia para estupro coletivo. Vocês sabiam disso? Uma menina menor de idade passa pela tropa. Você sabe o que é a tropa?
A tropa é a guarda do narcotráfico na favela. Todo mundo armado com a R15 e a menina malandramente passa por ela se insinuando com o shortinho, com a roupa insinuante. E então vem a frase mais macabra, mais terrível da música. Não, eu queria falar, não esqueci não, é porque eu estou com medo de falar para aqui mais perto das crianças. Na hora de receber madeirada. Vocês adultos, estão entendendo? Na hora de receber madeirada. Estão usando a expressão de pau. Para dizer que aquela menina teria que fazer uma relação sexual com toda a tropa. Porque ela estava sendo insinuando para eles. E ela era obrigada agora a fazer isso. E sabe o que essa menina diz? A gente se vê por aí. Sabe o que significa que a gente se vê por aí? Que na hora que ela estiver fora da proteção, que na hora que ela estiver longe do olhar de todo mundo, porque ela se insinuou, porque ela é safada, nós temos o direito de a violentar, de usar o corpo dela, porque ela nos provocou e depois não quis fazer nada com a gente. Essa música, que é um dos hits de maior sucesso na atualidade, que a gente escuta o tempo todo, é apologia a estupro coletivo. E os nossos alunos, os nossos filhos estão escutando ela, estão cantando ela, estão repetindo. E a gente diz assim, não adianta ir contra, não adianta falar que não pode. Mas a gente tem que fazer muito mais do que dizer que não pode. Nós temos que sentar com o nosso filho do lado e explicar. Eu falo com meus jovens, com meus adolescentes, eu falo assim, olha, menina, você que é da igreja, você que canta no corpo de louvor, eu vou te contar o que significa essa música. Se você continuar cantando, já não é mais a minha responsabilidade. Agora você concorda que um cara está dizendo que se você provoca ele, e você disse não, e ele tem direito de te violentar, então continue cantando, cantinho alto. Mas não reclame quando isso acontecer com você, porque você está concordando com isso. Mas a maioria das nossas crianças, dos nossos jovens, nem sabe o que estão cantando. Quer deixar ele para o inferno? Deixa ele ir. Pastor, pode usar alongador. Pastor, pode usar piercing. Pastor, pode fazer tatuagem. Pode usar cabelo moicano. Pergunta que eu faço não é se pode ou não pode. O que está te levando a fazer isso? Por quê? Quem você está imitando? Qual é a razão disso tudo? Se você chegar na maioridade, tiver uma idade certa, e você tiver consciência do que você está fazendo, meu irmão, vai. Não sou contra. Não acho que vai trazer problema. Se você tiver consciência daquilo que você está fazendo. E arca com as consequências. Porque talvez no emprego você não vai ter um igual. Talvez você não vai ter um problema. Eu era doido aqui, está gravando, né? Eu era doido para ter um tribal aqui escrito assim, Kadosh. Separado, santo. Mas graças a Deus que eu não fiz. Porque meu pai e minha mãe tiveram juízo para dizer, não faz. E depois quando eu falei, não, vou esperar o seminário. Aí depois passou, aí eu virei o pastor e falei assim, agora não vou fazer mais. Porque realmente para mim não ia ter problema nenhum. Para as pessoas mais perto de mim não tinha problema nenhum. Mas já pensou hoje? Eu só pastoreio 3.000 jovens e adolescentes. Eram 3.000 argumentações para os pais. Mas o tio Cliff faz. Ele tem. Então a gente precisa realmente caminhar nessa direção. Terceiro. Quer levar o seu filho para o inferno? Não deixe ele participar de nada do trabalho. Trabalho é coisa de adulto. Você bagunça, mas quem arruma é a mamãe. Olha lá, a bichinha está até doidinha lá. Arrancando os cabelos. Filho, deixa que eu arrumo os brinquedos. Quer deixar seu filho ir para o caminho do inferno? Ele é um caminho fácil. É um caminho onde ele não tem responsabilidade. Ou tem uns pais que fazem pior do que não deixar o filho trabalhar. Sabe o que é? Paga para ele em tudo que ele faz. Leva um lixo para fora. O menino já vira e fala assim, R$10.
Eu estou brincando? Eu estou vendo isso. Teve um dia que eu chamei a atenção de uma ovelha minha na frente dela. Só isso. Ah, mas eu estou incentivando ele a trabalhar. Não, você está incentivando ele a fazer o quê? A ser mercenário. Ele só vai fazer as coisas que você pagar para ele. Lá em casa era assim. A gente tinha as coisas que a gente era obrigado a fazer, porque fazia parte de nós. Nós fomos criados 3 homens, 3 meninos. Meu pai e mais 3. Minha mãe não ia aguentar, filho. Então, lá em casa a gente não ensinou esse negócio de que vai ajudar a mamãe, não. Um dia eu cheguei lá na escola falando tinha umas professoras conversando, e estavam dizendo assim, meu esposo não ajuda em nada. Aí eu falei assim, eu sou totalmente contra homem ajudar a mulher em casa. Totalmente contra. Que isso, pastor? Como é que você fala uma coisa dessa? Não tem que ajudar, não. Homem não tem que ajudar. Homem tem que fazer igual. Por que se ajudar quer dizer que é a responsabilidade da mulher? Isso é mentira. Ajudar é assim, eu estou fazendo um favor, viu? Eu fui lá e coloquei a roupa para lavar. Não sujou? Não bagunçou? Não comeu? Olha, se as meninas já queriam me bater, as crianças, né? Agora vai ser os maridos, os pais. Você fez a mesma coisa, cara. Então você também tem a mesma responsabilidade. Olha, eu acho assim, se o cara quer ser machista, que ele seja. Mas a mulher não tem que trabalhar, não. Fica só ele lá, bancando e fazendo tudo. Agora, os caras querem ser machista, mas quer pegar o dinheiro do trabalho da mulher também. Que ela divida as coisas. Então, vamos fazer inteiro o negócio. Porque se ele faz o serviço lá fora, ela também faz. Então, o serviço de lá dentro é de todo mundo. Homem não tem que ajudar. É serviço dividido igual. Conversado. Teve uma época minha que eu estava estudando, que a minha esposa estava estudando, fazendo psicologia. Quem era o dono da casa era eu. Eu trabalhava na igreja, não estava trabalhando na escola, só trabalhava com voluntário na escola. Tinha um tempo, eu cuidava da casa, fazia almoço, fazia tudo. E ela chegava tudo certinho. Hoje eu trabalho em 4 lugares. Quando ela vira no sábado, assim, meu bem, a gente podia fazer. Eu falei assim, estou pagando. Liga lá para a irmã da igreja que ela vai fazer o serviço. Que eu não estou conseguindo. Mas se eu tivesse vago, com um horário, se eu tivesse de boa, eu faria. Economizava. Mas ela trabalha como psicóloga, às vezes chega cansada pra caramba. A gente estava uma semana inteira lá, com a casa para cima. Vou implorar para a irmã lá da igreja, vai lá limpar a nossa casa, que a gente não aguenta. Então, é necessário ensinar isso para os filhos. E como é que a gente ensina isso? Você, pai, acabando o almoço, pega teu filho junto e vai lá lavar a louça. Mamãe cozinhou, hoje a gente que lava. Vão arrumar o quarto. Você que vai fazer isso aí. Meu pai incentivava demais isso, das obrigações. Mas tinha aquele negócio que era o extra. A gente tinha lá o quintal, o mato crescendo, meu pai falava assim, eu vou pagar R$15 para um cara vir aqui capinar. Você quer? Como meu pai não dava mesada, a gente, opa, na hora. O pai nunca deu mesada. Não sou a favor de dar mesada. Mesada é dinheiro fácil. Lava o carro, eu te dou dinheiro. Capina o lote, eu te dou dinheiro. Engraxa meu sapato, eu te dou dinheiro. E o restante das coisas de casa, não te dou nada. Não faz mais do que sua obrigação você limpar e fazer. Você não come aqui? Você não suja aqui? Você não nos arruma a cama? Você tem que fazer. Quer levar o seu filho para o inferno? Não deixa ele trabalhar. Fica dizendo que trabalho é só coisa de adulto. Ué. Não está indo mais porque acabou? Ou porque eu desliguei? Ah, não. Tinha acontecido alguma coisa. 14º. Está acabando, tá, irmãos? Falta só 4. Desde a infância, use uma linguagem simples ao falar com eles. Quer levar seu filho para longe de Deus, para o inferno? Trate ele sempre como criancinha. Não dê a oportunidade dele de ensinar coisa. Tem muita gente que está achando que está fazendo um favor. Você fica fazendo miminismo com criança. Sabe o que é miminismo? Tratando toda coisinha pequenininha. Criancinha, agora nós vamos para a salinha. Ouvir a historinha. Só falta dizer, do Deusinho. Vamos para o cultinho. Gente, quando chega alguém, eu vou numa igreja visitar, espero que aqui não tenha esse problema.
Senta ali, e alguém vira e fala assim, agora as crianças vão lá para a salinha, lá para o cultinho. Nossa, vai dar assim, dá um comichão. Assim, que salinha o quê, gente? Que cultinho o quê? É culto igual. Porque o culto é para o Deus, e Deus não tem pequenininho não, é o Deusão mesmo. É culto para a linguagem de crianças, mas o Deus é o mesmo, não é cultinho não. E aí às vezes a gente fica com aquele negocinho, conversando, falando, e não vai ensinando. Tem pai que acha que está fazendo um grande favor para o filho, só lendo para ele as histórias bíblicas aqui, ó, e não lê o livro na mesma. Você sabia que quando você lê a revista atualizada, eu gosto da NVI para caramba. Eu acho que uma criança, para ler, quando ela começa a ler, você tem que dar NVI. Você tem que dar, não lá no linguagem de hoje, não, porque eles ficam tão preocupados em explicar que acabam fugindo do texto original, né, pastor? Mas, na hora de ler mesmo, tem que ser a revista atualizada, que vai sair aqueles nomes assim, propiciação. Já é comprovado que pessoas de igreja têm um vocabulário muito mais rico do que outros que não foram criados na igreja. Porque a gente começa a aprender logo cedo nomes difíceis. Mas a gente não quer ter mais trabalho, né? Então a gente fica tratando a criança pequenininha como igrejinha, salinha, porque é menos trabalho ter que explicar uma palavra difícil e fazer o vocabulário delas crescerem. Quinto lugar, o 15º. Não abrace ou beije ou lhe faça cócegas, e seja muito parcimonioso com respeito a lhes dizer que o ama. Você quer levar teu filho para o inferno? Não demonstre afeto para o seu filho em público. Não abrace. Não diga que ame a ele. Eu sei que os filhos, quando chegam a certa idade, eles pedem isso para a gente. Não ceda. Lembra lá no começo da palestra? Não faça o que ele quer. Faça o que é melhor para ele. Pai, mãe, é mico. Pode ser mico, mas tem uns colegas que eles ficam para um lado do outro e falam assim, nossa, seu pai fala que te ama, meu pai nunca falou isso. Na hora ele pode não gostar, mas aquilo ali faz um efeito muito importante. Respeite, sim. Chega na pré-adolescência e fala mais baixinho, mãe, não precisa, né? Filho, olha que sua mamadeira está aqui, a mãe te ama, tá? Menos, né, mãe? Quase nada. Bem menos, tá? Não faça isso com o seu filho. Mas não deixe de falar para ele que você o ama. Não deixe de abraçar. Não deixe, pai. Pai, olha, uma vez eu ouvi uma coisa que assim, doeu no meu ouvido. Pai que não coloca a filha no colo, um barbado vai colocar. Sentiu aí? Dói, não dói? E olha que eu não tenho nem filho adolescente, já doeu em mim aqui. É sério. Nós precisamos demonstrar amor, precisamos falar palavras que levem os nossos filhos. Quer deixar seu filho ir para o inferno? Deixe-os mentir sem sofrer punição. Não foi isso que ele quis dizer. Olha, gente, se tem uma coisa que mais me irrita no meu trabalho da capelania, é quando a gente pega um menino que está mentindo, que ele não fez uma tarefa, que ele danificou uma coisa da escola, que ele escreveu lá, que ele fez um desenho de um falo lá, de um álcool sexual num banheiro. A gente questionou, a gente viu, a gente tem câmera. A gente faz o menino voltar lá com o pai. E o pai endossa e diz, meu filho não mente. Já viram isso? Essa escola aqui é uma porcaria, eu vou tirar meu filho aqui, porque se ele disse que não tal. E o filho fica se achando massa. Você lembra que eu falei lá da disciplina? A única coisa que não tinha negociação era o quê? A mentira. Não tem mesmo negociação, não. Eu estava preparando os slides para essa coisa, para essa palestra, quando eu vi uma foto, um desenho, dizendo assim, castigo físico não faz uma pessoa parar de mentir, mas ela se aprimorar na arte de mentir melhor. Essa era a frase que estava lá. Que quando você bate no seu filho, você não está fazendo ele parar de mentir, mas está fazendo com que ele
Minta melhor para não apanhar na próxima vez. Isso é diabólico. Mentira isso. Claro que é diabólico. Quem é o pai da mentira? Diabo. Eu entendia que se eu fiz uma coisa errada e eu vou chamar meu pai no canto e vou contar para ele, o castigo vai ser de outro jeito. Mas se ele descobrir que é mentira, o bicho vai pegar. Tem muito pai que realmente joga o filho para mentir. Por quê? Porque quando o filho vem confessar, não muda nada. Apanha do mesmo jeito. Você tem que incentivar o teu filho a sempre falar a verdade, custa que custar. Sabe por quê? Porque hoje é você, amanhã é o patrão. Quem assistiu o quarto do Quarto Secreto? Não? Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Quem assistiu o Quarto de Guerra viu. O cara foi lá, a mulher falou, e agora como é que você vai fazer? Eu vou contar para o patrão. Eu fui lá e tal. E aí no final, o que aconteceu? Ele não voltou ao emprego, não. Mas ele saiu de lá com dignidade. Ele sofreu as consequências, mas com dignidade. Porque ele foi lá e confessou. Porque ele foi lá e admitiu. Então, gente, nós temos que entender que se a gente quer levar os nossos filhos para o inferno, deixa mentir. Dá apoio, sustenta. Olha, mas não, meu filho não mente não. Aqui, ó. Nossa, meu pai imaginasse que a gente estivesse mentindo. Nossa, meu pai às vezes era tão ruim nesse negócio que a gente era muito engraçado. Chegava na escola, né? Aí a gente chegava chateado. É porque o professor falou assim, ele tem razão. Mas eu nem falei o que é. Mas eu sou professor, ele tem razão. Hoje em dia está acontecendo o quê? O professor nunca tem razão. Quem tem razão é a criança, é o filho. A autoridade, o senso, acabou, já era. Porque faça o que o filho quer. Essa é a máxima dos nossos tempos. E último, encerrando aqui, realmente foi meio corrido, mas a gente conseguiu chegar. Quer deixar seu filho para o inferno? Mantenha a TV e a net sempre ligada, especialmente durante as propagandas. Oi? Eu pulei o 17? Ou pulei ou eu deixei o 17 que não coloquei? Eu não coloquei. Eu fiz isso só para ver se vocês estavam prestando atenção. Terrível. Todo professor tem essa piadinha. Eu pulei mesmo, mas eu vou falar verbalmente para vocês. Você quer deixar realmente sua criança ir para a direção do inferno? Deixa ela acessar, deixa ela assistir à vontade que está passando por aí. Pai, mãe, seu filho tem computador no quarto dele? Tira. Logo. Coloca urgente, faz uma sala de computação lá na sua casa. Um lugar onde você possa ter acesso. Tira do quarto, rápido. Faça isso hoje ainda, se for possível. Seu filho tem televisão no quarto? Tira. Tira. Ou você acha realmente que o tolo do seu filho, lembra lá do texto? Vai saber o tempo exato e o tipo de programa que ele vai assistir, e os sites que ele pode entrar e os sites que ele não pode entrar? Eu vou te responder de uma forma bem divertida. Tem pai que é cego. Tolinho. Você está sendo tolo. Mais do que o seu filho. Ele não tem capacidade de fazer isso. Não faz agora. Conquista esse espaço. Já é comprovado, através de várias pesquisas, de que 90% dos jovens e adolescentes e crianças a partir de 10 anos estão acessando pornografia pelos celulares dos pais. Não acessam no Wi-Fi da escola. Eles acessam nos computadores da casa.
com 10 anos, com 9 anos para meninos e com 15, 16 anos para as meninas, que é a idade que começa o uso da pornografia. É necessário que a gente possa pegar isso de volta nas rédeas, ter limite, mostrar os horários que pode, os horários que não pode, o lugar que pode acessar. Não adianta você colocar filtros e senhas. Você não está educando, você está ensinando a eles a virar um hack o quanto mais cedo possível. Porque só você achar mesmo que aquela senha segura alguém. Só tem uma coisa que segura alguém: uma educação pautada na palavra do Senhor. Vamos voltar lá para o 16, que eu não coloquei o slide. 16 e o último. 16 não. 17. 17 diz assim. Oi? Não. Eles só trocaram o número. Não adiantou. Não resolveu. Foi boa intenção, mas não resolveu. 17. Deixe-os desperdiçar o tempo a esmo, sem propósito nenhum. Sabe aquele papo de dizer assim: não, é o tempo dele, deixa ele lá fazer, deixa ele brincar, deixa ele passar a coisa. Gente, não está muito legal hoje não, eu não vou levar ele para a escola. Não, domingo de manhã, nossa, é canseira demais. Você tem um momento da família. Irmãos, eu concordo. Tanto que lá na minha igreja a gente mudou a escola dominical, o pastor vai brigar comigo. Mudou a escola dominical para 6 horas da tarde, a gente já fica direto para o culto. Concordo, mas se é de manhã, venha. Venha. Porque quando você diz para o filho, domingo de manhã não vai, porque a gente precisa ter o tempo e tudo mais, você está dizendo para ele o quê? Use seu tempo a esmo, fique à vontade. Quer mexer, gente? Quer reorganizar para ser bom para toda a igreja? Vamos reorganizar. Mas se tem regra, precisamos ensinar, precisamos caminhar. Não podemos deixar os nossos filhos fazendo o que eles querem, porque eles não sabem o que eles querem. E isso vai afastá-lo de Deus, levando ele para os caminhos do inferno. Encerrando aqui, a gente podia então concluir, dentro do nosso texto, fazendo uma paráfrase. Ensine o caminho do céu, ou ele mesmo a levará ao inferno. Você tem duas escolhas aqui. Você deixa por conta do teu filho, e aí você já sabe para onde ele vai parar. Ou você começa a ensinar ele para o caminho correto. Porque mesmo quando ele estiver velho, ele não vai se desviar. É mais do que uma promessa. É uma exortação. É um ensino. E você é responsável. Deus fez uma aliança com você e com sua família. Mas essa aliança exige de você uma responsabilidade. O seu pastor não é responsável pela vida do seu filho. O departamento infantil dessa igreja, que amanhã vai levar uma bronca minha. Não vai ser vocês não, só vocês pais. Eu vou falar para eles a responsabilidade deles. Mas eles são parceiros. Quem é responsável pela salvação dos seus filhos. Não no sentido de salvar, porque quem salva é Jesus. Mas de caminhar em direção a Deus. É você, papai e mamãe. Você sabe qual é uma das coisas que mais me chateia? É saber que eu já tive muito privilégio de levar uma criança de igreja a aceitar o Senhor Jesus. Mas eu tirei esse privilégio, sabe de quem? Dos pais. Eu não gosto quando uma criança da igreja se converte na minha mão. Não gosto. Eu gosto pra caramba quando acontece na escola. Com os filhos dos espíritas, dos católicos, dos agnósticos, dos budistas que estudam lá no colégio. Aí eu fico, uau. Mas quando uma criança da igreja se converte comigo, eu fico chateado demais. Porque meus pais tiveram o privilégio de me ver aceitando o Senhor Jesus com 3 anos de idade, sentado na cama. Porque é isso que Deus quer.
para nós. Abaixemos nossa cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado que o Senhor tem um caminho para os nossos filhos, mas nós somos responsáveis por ele. Cabe a nós, ó Deus, direcionar, trilhar, apontar para a direção que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Não nos permita que nenhum desses 18 passos estejam em nossa casa. Nós não queremos, ó Deus, induzir os nossos filhos a caminhar na direção do inferno. Ajuda nós, ó Pai, a deixarmos os nossos filhos longe das suas escolhas. Porque assim como nós só escolhemos o que é ruim, o que é mal, o que está dentro do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa. E que essa pacto da aliança, Pai, nos dê a certeza absoluta que o Senhor já escolheu, que o Senhor já chamou, que o Senhor já vocacionou, mas que nós possamos, ó Deus, inculcar na vida dos nossos filhos, seja ao levantar ou ao dormir, em todos os momentos, o caminho que o Senhor tem para a vida deles, e que eles fujam dos caminhos que eles têm traçados para eles mesmos, porque o caminho do Senhor é melhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.